Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Poeira na Estrada. Hoje eu estou aqui com a Tati Glavan e nós vamos contar aí algumas histórias, né? Vamos lembrar de um tempo longínquo, né? Nos anos 80, quando não existiam GPS, as paradas na estrada não eram tão fáceis de encontrar, então talvez até não muito limpinhas. Tá já entregando a minha idade, né, Felipe? Não, que Meu isso. Deus. Então nós vamos fazer, hoje eu trouxe a Tati aqui para contar então a história de quando o pai dela botou a família no carro e foram de Florianópolis até o Rio de Janeiro na década de 80 para ir no show da Xuxa. Na tentativa, né, de ir no show da Xuxa. Ok, então. Daí então a gente tá aqui, vamos contar essa história. Mas antes eu tenho só um recadinho aí para vocês. Agora quero avisar que a gente também está no Spotify. Isso mesmo, não é só no YouTube. Você também pode seguir a gente no Spotify. Lá a gente é só áudio. Mas quem tá aí no trânsito, tá na caminhada, lavando louça, quer colocar então para ouvir o podcast, você também agora pode fazer pelo Spotify. Tá bom então, Tati, vamos começar assim, eu cheguei aqui, mal te apresentei direito, né? Quer se apresentar um pouco mais, falar um pouquinho mais de você? Então, eu sou a Tati Glavan, vulgo prima do Felipe, somos da mesma família. E eu acho que a gente tem uma coisa na nossa família que é bem busca-pé, né? É uma característica bem da nossa família que gosta sempre de fazer bastante festa em família, viagens em família. E lá atrás, quando eu tenho mais duas irmãs, né? A Simone e a Vanessa. E eu sou a mais velha das três. E lá atrás, pro meu pai poder realizar essas viagens com a gente, não dava para ser de avião, né? O poder aquisitivo ainda não era lá nas alturas. E então, eu acho que eu sou uma pessoa que conhece muito de Santa Catarina, até porque qualquer feriadinho, ele colocava a gente dentro de um carro e viajava. Então, a gente tinha o costume muito de estar viajando e de carro. Sim, naquela época era até bem complicado, a própria parte da aviação era muito cara, era muito elitista, né? Muito. Eu acho que eu fui andar de avião a primeira vez, eu já tinha uns 14 para 15 anos, um pouquinho antes assim de ir para Disney, porque eu tinha uma amiga de São Paulo que ela morou aqui, daí quando ela se mudou de novo para São Paulo, eu fui lá visitá-la. Mas também só voltei de avião, né? Então era uma coisa assim, uma vez na vida, outra na morte. Hoje é que a gente vai ali para São Paulo, lugares mais perto, a gente sempre pensa primeiro em avião, né? Mas como é que surgiu assim essa ideia assim? Porque, poxa, anos 80, né? Tu era uma criança, como é que convenceu teu pai a fazer isso? Então, ele pegou férias. Então, sempre nas férias dele a gente ia para algum lugar. Mas eu lembro que ele conseguiu umas férias um pouquinho mais longas dessa vez. E eu era louca pela Xuxa. Absolutamente louca. E já tinha ido em todos os shows dela que ela tinha feito em Florianópolis, no Orlando Scarpelli. Minhas irmãs riem de mim até hoje, que eu me pendurava no alambrado e falava: Xuxa, eu te amo. Aquela coisa. Fazia a coreografia da Xuxa para apresentar para a família. Não sei se tu lembra dessas. Essas aí eu lembro. Então eu era apaixonada pela Xuxa. E a gente resolveu o meu pai resolveu fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, que era um lugar que a gente não conhecia em família. E, mais uma vez, ele colocou a gente dentro de um carro. Tinha também que ser de carro, porque a minha irmã mais nova, Vanessa, ela tomava leite de cabra. Na época ela tinha uma alergia bem grande, assim, não tomava leite de vaca, não comia glúten e não comia açúcar. Então ela tinha uma alimentação toda especial. E para carregar essa questão da alimentação dela, teve que também fazer toda uma programação. Além da minha mãe já levar algumas coisas pré-prontas de Floripa, que eu lembro, eles tiveram também que pegar um contato lá no Rio de Janeiro para pegar mais leite para Vanessa. Nossa. Né? E eu lembro, assim, que
é uma viagem super longa, eu nem sei quantas horas a gente levou, porque com 3 crianças no carro, né? A Vanessa na cadeirinha e eu e a Simone. E a eterna briga para ver quem ia na janela. Ah, Já começava por já começou aí. nessa, né? Tinha. Então sempre era aquela briga, porque a gente queria as janelas e ninguém queria ficar no meio. E quem ficava no meio não podia nem se escorar no ombro da coleguinha. Era Senão assim. já virava Briga. Vocês foram em qual carro mesmo? Era um Opala que meu pai tinha na época. Nossa. Um Opala. E várias coisas, assim, eu lembro da viagem que meu pai gravou várias fitas cassetes, na época não tinha nem CD, Nossa. pra gente ir escutando no carro. E o carro era dele, então as músicas eram dele. Ele não deixou eu ouvindo Xuxa. Mas pelo menos teu pai tem um bom gosto musical. Devia ter muito Pink Floyd. Olha, sabe que eu não me lembro? Eu lembro de Toquinho, bastante. Nossa. Toquinho, Tom Jobim. Tanto que eu era uma criança, assim, na minha adolescência, eu sabia todas as músicas do Tom Jobim de cor e salteado, até por conta dessa viagem. De tanto que eu acho que ele foi no clima do Rio, né? Já entrando, Sim. mais carioca, né? Garota de Ipanema, Juan Nascimento Silva 107, enfim. Eu me lembro muito disso, assim, dessas músicas e que eu fui viajando nisso. Como tem uma frase bem clichê, né, que se fala que o mais legal não é o destino final, e sim o caminho. Eu tenho mais lembranças desse caminho e coisas pontuais que aconteceram do que definitivamente o show da Xuxa. Porque meu pai não sabia da questão de como era a questão do agendamento do show da Xuxa. Ele bem feliz apareceu lá só na Rede Globo pra uma fila. E bem inocente queria que a gente, né, queria me colocar no show da Xuxa. Segundo a minha mãe, porque eu realmente não lembro dessa parte. Pra tu ver como não foi uma coisa assim, que eu fiquei traumatizada, eu fiquei uma coisa que me marcou. Outras coisas da viagem me marcaram muito mais do que não ter conseguido entrar no show da Xuxa. Porque no final das contas tinha uma agenda tão grande, tinha que marcar com antecedência. As crianças tinham que meio que fazer exame para entrar lá. Não podiam menores do que 5 anos, a Vanessa era menor. Então só eu e a Simone poderíamos entrar. Não tinha um site dizendo tudo isso. Não tinha. E provavelmente por ligação era aquela questão que ficava super congestionado, né? Sim, Demorava a tinha atender. a questão de linha que tinha que conseguir o atendimento. Né? O próprio DDD era uma coisa muito cara de se fazer, né? Para ligar para outro estado. Era muito complicado isso aí. Mas eu acho que a gente podia seguir isso, a gente acho que já está se adiantando um pouquinho. A gente podia seguir um pouquinho, uma ordem um pouquinho mais cronológica, né? Tá. Começar, que ano que era isso? Eu tinha 7, era 86. 86. Eu já era projeto, então. Já era projeto. Eu era projeto, nasci em 87. Janeiro de 87, então era projeto já. Eu era 86. Daí foi num Opala, eu lembro que a gente foi parando, né? E tinha aquela coisa de salada de fruta com sorvete no meio do caminho, que a gente tomou, que eu lembro muito bem. E lembro das brincadeiras que a minha mãe tinha que inventar conosco. Pra gente poder parar quieta, porque era de 5 em 5 minutos. Tá chegando, pai, tá chegando, tá chegando, que é coisa de criança, né? E eram 3. Então, a gente fazia aquela brincadeira de, falava uma letra e tinha que ir falando palavras, frutas, ou então, nome de animal. Pode entrar aí, ó. Hoje a gente tá aqui sendo servido, tá? Aparece aí, vem cá, Caio. O Caio aqui, ó, filho da Tati, meu afilhado, tá fazendo churrasco pra gente. Hoje a gente tá só na mordomia, né? Então a gente ficava brincando dessa brincadeira.
Tinha aquela outra brincadeira. Ah, fui na feira e comprei uma pera. Fui na feira, daí o outro tinha que falar o que o outro, Comprei pra uma pera lembrar. e uma banana. Daí eu tenho que falar pera, Isso. banana e mais uma fruta. Aham. Essas brincadeiras de carro era bem comum. Eu lembro que a gente fazia, às vezes, viagem de carro. A gente fazia aqueles livrinhos coquetel, palavra cruzada. A gente fazia isso, que daí o que acontecia? Normalmente a mãe ficava com o caderno e daí ela lia a pergunta, né? A atriz brasileira conhecida por fazer o papel de Ruth e Raquel. E Sim. com tantas letras. Daí a gente ficava todos no carro tentando Tentando adivinhar. adivinhar. Era um que a gente fazia com bastante frequência. É. Então, tinha que ser essa diversão. Eu me lembro também que de ter, assim, ficar encantada com a paisagem em si, porque eu acho que foi a primeira viagem, assim, mais longa que a gente fez de carro. Então, eu ficava prestando também bastante atenção na estrada em relação à paisagem, de como a vegetação era diferente conforme a gente ia passando pelos estados, né? E do calor subindo, Nossa, imagina. porque não Naquela... tinha Não tinha ar-condicionado, era ar-condicionado. raro ter ar-condicionado em qualquer carro, até mesmo carros de luxo não tinham ar-condicionado naquela época. De como ia esquentando também, né? Então. E quando a gente estava muito cansada, que o pai parava, eu acho que a gente correr, né? Em qualquer lugar que ele parasse, parecia que liberava os cachorrinhos, assim, Abria a porteira, saía boiada correndo. pra correr um pouco, assim, pra gastar energia. Então, eu passei, né, por várias fases agora do Caio, então é bem assim mesmo, né? Tem que deixar gastar um pouco pra depois. E também de dormir bastante, que criança Sim. deita e dorme, né? Sim. No carro. Eu não sei como é que era a Vanessa naquela época, mas hoje ela é conhecida por quando a gente foi, a gente já fez algumas viagens algumas vezes com a Vanessa. Eu lembro que ela levava já o travesseirinho dela, ela dormia a viagem inteira. Às vezes a gente foi em algumas feiras. Que nem a gente fez algumas vezes que a gente foi em Porto Alegre. Eu fui uma vez com a Vanessa, ela dormiu daqui até lá e na Altas volta a mesma coisa. copilota. Altas Ainda bem que copilotas. tinha mais gente no carro pra eu ter alguma companhia. É. Não, ela era pequenininha, então ela dormia bastante, né? Eu não lembro se ela mamava ainda ou não, mas eu sei que ela tomava leite de cabra, mas não sei se ainda ela mamava junto ou não, acho que não mamava mais. Mas ela era bem pequenininha, então não dormia mais do que eu e a Simone, com certeza, né? E a outra coisa, assim, que eu me lembro é que quando a gente começou a chegar, quando a gente chegou no Rio, a primeira coisa que o pai levou a gente foi no McDonald's. E Pois é, que não tinha, não né? tinha. Eu lembro que eu era pequeno, não tinha McDonald's ainda em Florianópolis. Aham. Não Eu tinha. acho que foi em 93, por aí, que veio a ter McDonald's em Floripa. Ou um pouquinho, por aí, O assim, primeiro acho que foi aquele da Beira-Mar, né? sim, da Beira-Mar. E ele deu. Eu lembro até hoje o que a gente comeu no McDonald's. Não foi sanduíche. Foi um milkshake de morango e batata frita. Nossa, Eu e a Simone, a Vanessa não podia. A Vanessa podia só batata frita. nossa, né? Mas era bem assim, e é engraçado que eu sinto gosto ainda, só que hoje eu nem gosto de milkshake mas aquele gosto de infância de milkshake de morango com a batatinha é uma coisa que fica bem fresquinha assim na memória. Engraçado, né? E daí vocês fizeram todo o trajeto, chegaram lá no... Daí fizeram o quê? Já foram direto na Rede Globo? Como é que foi isso aí? Não, a gente passou uns dias, a gente passeou. O pai alugou um apartamento em Copacabana e estacionou o Opala meio que na rua porque não tinha garagem. E daí aconteceu uma coisa muito chata, que roubaram o toca-fita do carro. Nossa. E só que o pior não foi ter roubado o toca-fita, que estragaram o painel do carro. Não sei como E eu sei que lá mesmo o pai teve que colocar o carro para arrumar e teve esse BO, né, nos primeiros dias.
E a outra coisa que eu me lembro do apartamento é que era como se fosse uma kitnet, era um quarto só, assim, Uhum. daí tinha uma cama de casal e tinham as outras camas, assim. A Vanessa eu não lembro se ficava numa caminha pequena ou com meu pai e com a minha mãe, mas eu sei que tinha uma cama pra mim e pra Simone, e tinha uma cortina que dividia no meio do quarto essa questão, da cama de casal para as camas de solteiro, e tinha uma mini cozinha que era até pra minha mãe poder fazer as coisas, da Vanessa, ferver o leite, e eu acho que até por isso a gente não ficou em hotel na época. Ah, valeu. Ai, que chique. E daí esse quarto tinha essa divisória, né, que era muito Uhum. engraçado, e eu e a Simone a gente achava o máximo, ficava abrindo e fechando aquela cortina. A gente nunca tinha visto, acho que cortina praticamente na Ah, parecia vida um quarto de enfermaria de de hospital. hospital, mas a gente achou tudo muito interessante, né. E a outra coisa que eu me lembro muito da se eu te falar que eu não me lembro muito dos pontos turísticos que a gente visitou, mas eu me lembro do calçadão de Copacabana, que tem aqueles desenhos de ondas, né, e a gente correndo para assustar os pombinhos, Hum. que era uma coisa que tinha muito no calçadão, muito lá na época. E a gente saía correndo, isso eu lembro bastante, assim, me marcou. E o outro único ponto turístico que eu le não, minto, lembro de 2 assim. Não lembro do Cristo, dessa época, não lembro, assim, do Não nosso lembro se for. passeio, se eu acho que a gente foi, mas eu não lembro, do momento. Agora, eu lembro do bondinho, porque estava tendo até uma apresentação, eles tinham muitos programas culturais, né, lá no topo do bondinho. E tinha, uma apresentação que daí marcou bastante, sabe, que era de uns bonecos, umas coisas assim que me chamaram a atenção, que não era uma coisa comum também em Florianópolis. Uhum. E o outro ponto turístico que eu me lembro muito era o Jardim Botânico. Jardim Botânico eu me lembro que a gente visitou, e lembro do passeio, lembro dos jardins, lembro de tudo, assim. Não lembro se a gente foi na praia, por exemplo. É, porque tem algumas coisas que marcam que são Hum. diferentes, né? Talvez se foi na praia não chama tanta atenção, porque em Floripa tem praia, né? A gente É. tem essa questão. A gente até fica muitas vezes quando alguém que não é da região vem pra cá, tem essa a fascinação pelo mar e a questão de querer ver o mar, né? É que pra nós é bem comum, né? Sim, Aí para essas pessoas assim é diferente, né? Então tem essa questão, né? Tem amigos que a gente recebe, até mesmo de São Paulo, né? De São Paulo capital, vem pra cá, ah não, vamos pra praia. No outro dia vamos fazer o quê? Ah, vamos pra praia. E no outro dia, vamos pra praia. todo dia que ir Todo pra dia quer ir pra praia é praia. Porque diferente, pra eles é né. muito incomum que É, ir pra praia, sei lá, ter a capacidade de ir pra praia todo dia, tá a meia hora de uma praia, né? aham. Então tem essa fascinação com o mar que também sejamos sinceros, o mar tem o seu apelo, né? Ele é muito bonito, ele é apaixonante o mar. Hã. Né? Mas é engraçado que daí de tudo, o que mais me marcou foi realmente esse percurso, e essa chegada ou de ver coisas que a gente não estava acostumada a ver, mas hoje eu fico comparando, né. E até, assim, o quanto de carro a gente aproveita mais esse caminho, Uhum. né, esse percurso. Se tu tem a possibilidade que tu não precisa fazer uma viagem rápida, se tu não precisa ser a toque de caixa, o quanto é mais gostoso ir de carro, né. Sim. Tu vai aproveitando, tu vai parando, tu vai descobrindo cantinhos que o avião tu chega, tu entra, tem que ficar esperando a mala, faz lá, ó, às vezes pega uma baldeação ou outra e aí deu, acabou, né, não tem nada demais. Tanto que quando a gente faz escala, a gente nem considera a escala como se a gente visitou aquela cidade, né? Sim. Agora, se a gente tá de carro e faz uma parada, mesmo que mínima na cidade, que seja pra almoçar e dar uma voltinha no centro, a gente já meio que já arrisca na lista, ó, já tive aqui, né? Aham. Que seja o mínimo, né? E a Fernanda a gente costuma brincar quando a gente faz as nossas viagens de carro também, a gente faz algumas sem destino.
a gente considera que tem que ter alguns critérios para dizer que a gente visitou a cidade. Uma delas é conhecer a praça, a prefeitura A igreja. e a igreja. São os 3 pontos assim, ó. Se tu deu check nos 3, né? Ou se parou também para almoçar no lugar. Mas, tipo, não pode ser beira-estrada, tem que ser no centro, assim, num lugar... Num restaurante dentro da cidade, dentro da né? cidade. Se tu entrou na cidade pra... Uhum. Daí a gente, assim, não, posso dizer que eu conheço um mínimo da cidade, que é esses pontos turísticos. E é bem isso, assim, o caminho. E agora eu não tô me lembrando, mas eu acho que na volta ainda a gente voltou sem música, sem nada, por causa do painel do toca-fita que tinha sido roubado. Tati, eu quero agora te fazer uma perguntinha. Tens alguma previsão de fazer alguma viagem? Pode ser de carro, de avião, de cavalo, o que for, bicicleta. A próxima a gente vai fazer agora no início de outubro, vai ser bem curtinha, a gente vai para Curitiba, Curitiba, legal. em família. Vai... Eu, Sim, meu mas- pai, as minhas irmãs, Agora os os filhos, o sobrinhos, sobrinho, vai toda a família Buscapé. Porque o pai vai para Arapongas, né? Que a empresa lá, né? Tem outra empresa vai lá, trabalho. a trabalho. E ele vai parar em Curitiba. Então ele Sim. convidou todo mundo para fazer essa parada. Então a gente vai passar 3 dias em Curitiba. Curitiba é legal, também gosto bastante. Tem uma cena cultural muito, muito bacana lá. E eu quero começar aqui, que é um novo quadro aqui que eu pensei pro podcast, Aham. tá? E tu vai ser a primeira, vai ser cobaia, pra pegar de surpresa mesmo. Ixi. Que é o quê? Eu vou pedir agora em diante, sempre pro comentário, deixar uma recomendação de lugar pra visitar, viajar, assim que tu considera que todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida. De carro, né? Não, como quiser, de carro, de avião, como eu falei, o negócio tem que visitar. Tem que visitar. Assim, ó, tem que visitar, se tiver em tal cidade tem que fazer tal coisa, ou tem que conhecer tal cidade. Olha, uma cidade que me marcou bastante foi Jericoacoara. Jericoacoara? Isso, porque é no meio das dunas, assim. Então tem parte de avião. Hoje até eles têm dá para chegar de avião um pouquinho mais perto, mas antes tinha aqui até Fortaleza, na época que eu fui, e pegar um 4x4 para ir para Jericoacoara. Era uma viagem de mais 4 horas para chegar. E tu chega assim, parece que não tem nada, parece que é um oásis no meio das dunas, porque anda, e daí tu vai chegando assim, daí tu começa a ver umas casas na areia, a cidade é de areia. Então, quando tu tá lá, pra ter ideia, a gente só andava de chinelo de dedo ou descalço. Nossa, né? Eu sabia desse caso, sei que também, pelo que eu ouvi, que hoje tem voo pra lá, né? Com um avião regional, né? Mas eu acho que faz parte da diversão, como a gente foi até o tema hoje da nossa história aqui hoje, que foi que o caminho é mais divertido que o objetivo, né? Sim. Eu acho que pegar ainda ir para um 4x4 ainda e fazer esse trajeto, acho que é mais atrativo. Ainda mais eu que gosto, né? Sim, não, Eu gosto de um 4x4. Com certeza, assim, e porque tu não vai ver aquela paisagem toda que a gente viu, né? Primeiro porque é um retão de sertão também, que chama muita atenção. E que daí foi ali que a gente conheceu o Wesley Safadão. Porque o motorista, né, só tava ouvindo o Wesley Safadão, ele nem fazia sucesso aqui pro sul ainda. E a gente, meu Deus, quem é essa criatura? É bem peculiar. E esse choque, assim, de tu sair de uma cidade e entrar nas dunas e ter uma cidade de areia, sabe? E quando tu chega no hotel, ainda parece que tu tá abrindo, assim, a porta de mais um oásis mesmo. A gente ficou num hotel que a arquitetura era meio, parecia Grécia, todo branco, assim, meio arredondado. Nossa, lindíssimo. E agora eles têm muito mais atrações, né? Eu tô super com vontade de voltar lá. É um lugar que tá na minha lista também. Vou anotar aqui. Né? E fica a recomendação aí para vocês também. Vamos aos finalmentes aqui, né? Vamos encerrando. Quem quiser saber mais da Tati, onde é que encontra nas redes sociais? Pode entrar no @TatiGlavan,
Glavana é meio difícil, Glavam de Maria, né? Qualquer forma vai estar aí nos links aí na descrição, vai estar aparecendo aqui na tela também, eu vou colocar. Então, quem quiser, vai lá para seguir a Tati, que a Tati tem uma vida bem agitada aí. Acompanhar o Instagram dela é bem interessante. Isso aí. Pode até falar um pouquinho do que costuma ter no teu Instagram? O meu Instagram hoje eu falo um pouco assim dessa tentativa de equilibrar os pratinhos, né, que eu brinco. Dessa vida corrida de trabalho, mas o quanto é importante a gente também parar, respirar, fazer coisas que a gente goste, porque a vida não é só né, pagar boleto. Então é muito importante esse equilíbrio entre a vida profissional e o pessoal, para que o CPF fique bem. Eu brinco, CPF bem, CNPJ mais produtivo ainda. Então eu falo muito sobre essa busca da felicidade, essa viver a vida que a gente merece. Então é mais ou menos isso que vocês vão encontrar no meu Instagram. Bem. Então, já que estamos falando de Instagram, vou pedir para vocês também seguir o canal da Poeira. O canal da Poeira é o nosso Instagram, @canal da Poeira, que é a produtora aqui do Poeira na Estrada. Então você pode seguir a gente lá no Instagram, no canal da Poeira, e também no TikTok, também como canal da Poeira. E também se inscreve no nosso canal do YouTube, que aí sim é @Poeira na Estrada. Tati, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo para vir aqui, ter emprestado o filho para vir aqui assar uma carne pra gente, né? A gente está aqui no sítio, então aproveitando aí um churrasco e aproveitando então para conversar aí com vocês um pouco disso. Obrigada também pelo convite, foi um prazer, e sempre que quiser pode chamar. História é o que não falta. Tá certo, então. Pessoal, muito obrigado, a gente vai ficando por aqui e até a próxima.